beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre contratações para o elenco do Paysandu, visando principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro e essas chegadas que acontecerão provavelmente no decorrer do Campeonato Paraense. Quem confirmou essa notícia foi o próprio presidente do Papão, o Maurício Ettinger, em entrevista ao portal DOL. Todos os créditos aí para a rapaziada, onde ele garantiu o seguinte, que o Paysandu, abre aspas, por enquanto a gente parou de ir atrás de jogador, vamos começar o Campeonato Paraense com esse elenco, lógico que estamos atentos ao mercado, caso apareça alguma coisa, ainda tem umas 3 ou 4 peças que a gente está procurando, mas que devem vir ao longo do campeonato para a Copa do Brasil e também para a Série B, fecha aspas, foi o que explicou Maurício Ettinger nesta sua declaração, ainda na metade deste mês de janeiro. De lá para cá, o Paysandu já contratou um lateral direito, que é o Michel Macedo. Já gravei um vídeo falando sobre ele, vou deixar na tela final, mas não estava previsto, pelo menos em segundo o DOL naquele momento. O Paysandu visava pelo menos 2 jogadores para o meio de campo, um volante mais um meia, provavelmente um camisa 10, e um lateral esquerdo, já que as únicas opções, né, com o Jefferson e também o Brian ali para o setor, a tendência é que o Kevin também seja contratado nos próximos dias. Então, dentro desta lógica, o Paysandu deverá sim ir no mercado e buscar até o início da Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o Maurício Ettinger, no mínimo 3 jogadores, provavelmente nesta região do meio de campo e também para o setor ofensivo. Acho sim muito necessário o Paysandu se reforçar, até porque a janela de transferências aqui no futebol brasileiro se encerra no dia 7 de março para inscrição de jogadores, visando aquelas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois disso, você tem até o comecinho do mês de abril para contratar jogadores que estavam na disputa dos seus campeonatos estaduais na reta final. Então, o Paysandu tendo aí até o dia 7 de março para registro de jogadores, também até mesmo visando a reta final, né, a fase mata-mata do Campeonato Paraense, e até o final do mês, entre o final do mês de março até o comecinho do mês de abril, inscrições limitadas de jogadores que estavam nas retas finais dos seus estaduais para a Série B do Brasileirão. Sobre a escalação, né, neste duelo inicial do Campeonato Paraense, a estreia diante o Santa Rosa, com Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Carlão, Brian, Gabriel Bispo, Val Soares, Juninho, Edinho, Leandro e também o Nicolas. Esta formação inicial do Hélio dos Anjos, é óbvio, ainda com jogadores que devem ganhar espaço nesse time, como por exemplo o Jean Dias, que acabou entrando bem. O Lucas Baia também é um zagueiro que eu tenho uma expectativa boa. O Biel, uma ótima aposta para a região do meio de campo. Por ser um jogo inicial, faz parte, jogadores que ainda não estão na melhor condição física. Se fosse hoje, para mim colocar uma escalação aí, digamos, perfeita para o Paysandu, eu mudaria algumas coisas. Eu acho que eu ia mais ou menos dentro dessa linha, tá? Diogo Silva ou Matheus Nogueira, lateral esquerdo com Jefferson ou Kevin, 2 zagueiros, Paulão, essa recuperação até o início da Série B, e o Lucas Maia, ou até mesmo o Carlão, Michel Macedo na lateral direita. Meio de campo com Val, Leandro Vilela, João Vieira ou Robinho, juntamente com o Biel, e no ataque eu colocaria mais ou menos Edinho, Jean Dias ou Vinícius Leite, e de referência ali na camisa 9, o Nicolas ou o Leandro. Dentro desse time, eu acho que ainda para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu buscaria pelo menos, isso considerando que já tem o Michel Macedo, então acho que na lateral direita está bem servido. Um lateral esquerdo, acho que é útil, tá? Até aqui tem o Brian e também o Kevin, né, dos contratados, e o Jefferson, acho que está assim mais do que suficiente. Um zagueiro, eu acho sim muito necessário, já que as laterais na minha avaliação está ok, vamos ver o desempenho, né, nesse Campeonato Paraense, eu buscaria mais um zagueiro, de preferência um nome experiente, que já conheça a Série B do Campeonato Brasileiro, um camisa 10, também vejo como bastante necessário, e avaliar a situação dos jogadores pelas beiradas. Eu buscaria ainda até o início da segundona um velocista, beleza? Um jogador de velocidade para ser titular até o início da segunda divisão. Então, opções para serem titulares, eu buscaria mais ou menos dentro desta linha, 3 reforços, um zagueiro, um camisa 10 e também, de preferência, um ponta direita ou ponta esquerda, tendo agora o Campeonato Paraense, acho que serve sim de base para o Hélio dos Anjos avaliar o seu plantel. É óbvio que não dá para se iludir com o começo de estadual, mas na minha opinião é um elenco assim, bem montado,
pelo Paysandu, se tratando principalmente de um começo de temporada. O Paysandu acabou de voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho sim que é um time competitivo e dá para sonhar tranquilamente com o meio de tabela. Por que não? Conseguindo uma campanha melhor, reforços pontuais, eu não vejo como absurdo o torcedor sonhar, por exemplo, até mesmo com um acesso. Mas no seu retorno, estando com um time com menos recursos financeiros, eu acho que é um elenco muito bem montado, até aqui pelo Hélio dos Anjos, a diretoria e toda a sua comissão. Até mesmo palpitando sobre essa declaração do Maurício Ettinger ao portal Liberal, acho que no meio de campo o Paysandu está assim bem servido. Na minha avaliação ainda falta um camisa 10, mas nessa região de primeiro e segundo volante, com as contratações, por exemplo, do Gabriel Bispo, do Leandro Vilela, do Val e também do Netinho, acho que já é suficiente. Uma posição onde o Hélio dos Anjos sempre gostou de contar com vários atletas dentro do seu elenco para uma Série B, uma temporada que é longa também, tem Campeonato Paraense, tem Copa do Brasil, tem a Copa Verde, o principal, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, se faz sim necessário a manutenção de vários jogadores. Além, claro, tem o João Vieira, tem o Juninho também, esta região do gramado, e contratações que podem fazer essa função de um 10, o Wesley Garcia, venezuelano, e o Biel Fonseca. Como eu falei, eu acho que ainda falta um camisa 10 mais experiente, aquele camarada com um toque refinado, com uma batida diferenciada na bola e que de preferência tenha já uma experiência na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que também no setor ofensivo, contando com essas duas opções de camisa 9, que podem até mesmo jogar juntos, né, como foi na estreia do Parazão, o Nicolas e o Leandro, acho que o ideal seria jogar só com um e abrir dois pontas, talvez o Jean Dias junto com o Edinho. Ainda tem de opções o Yuri e o Vinícius Leite. Eu buscaria mais uma outra opção, um pouco mais jovem, mais velocista também, até o início da Série B, para as beiradas. No sistema defensivo, já falei aqui sobre as opções. Na lateral direita com o Michel Macedo, que é o nome mais conhecido, enfim, até aqui no começo do ano. Até falei errado, o Brian sendo uma opção para a lateral direita, junto com o Edilson, né? Então o Paysandu tendo 3 jogadores laterais direitos, Michel Macedo, o Edilson e também o Brian. Pelo lado esquerdo, apenas o Jefferson e o Kevin, que já está em Belém, deve ser anunciado também nas próximas horas. Acho que é suficiente, tá bom? Dando aqui um pitaco para a Série B, acho que está bem aceitável. Na zaga, na minha opinião, ainda falta. Acho que eu não teria renovado, por exemplo, com o Nailo, mas é um pedido aí do Hélio dos Anjos, acabou ficando. Se fosse para colocar uma zaga ideal, o Paulão, depois de recuperar a sua lesão, acho que é assim um cara importante. O Carlão também pelo lado esquerdo dá uma saída de bola diferente. E o Lucas Maia, né? Tem o Wanderson também, que acho que pode ser um bom reserva na Série B. Mas eu contrataria mais um jogador para ser titular aí nessa defesa, tá? E aí você pode ter uma disputa muito boa, como por exemplo com o Carlão, o Lucas Maia, o Wanderson, o Nailo. E essa chegada de um outro zagueiro, na minha opinião, se fosse para escalar, desconsiderando lesão, momento, tudo mais, seria o Paulão e mais um outro jogador. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O que você pensa a respeito desse elenco e vejo sim com bons olhos. Se fosse para mim palpitar hoje, acho que esse time do Paysandu consegue tranquilamente um meio de tabela na Série B do Brasileirão, tá? Não sei que algo dê muito errado, mas até aqui foram contratações certas, coerentes para um retorno à Série B e também a manutenção de peças importantes. É óbvio, o Mário Sérgio acabou não ficando e tudo mais, mas faz parte. Acho que o Nicolas é muito melhor jogador para a Série B do que, por exemplo, o Mário Sérgio. Mas o restante de manutenções, de renovações, como por exemplo o Hélio dos Anjos, um excelente técnico para a segundona. Renovações como, por exemplo, do Wanderson, que acho muito boa. O lateral esquerdo Kevin. O João Vieira, que é a minha aposta, por exemplo, nessa Série B. Acho que vai dar muito certo, vai ser uma surpresa muito grata para a torcida. Acho que tem uma característica bem interessante para a segunda divisão. E as contratações até aqui sendo pontuais. Já até falei, eu tenho um canal do Goiás, chama Goiás News, sou torcedor do Verdão, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. O elenco do Paysandu nesse momento é mais forte do que, por exemplo, o do Goiás, tá? Então, e olha que o Goiás acabou de cair da Série B, né? Para a Série B, estava na Série A, tem um recurso financeiro bem maior do que o Paysandu, que está retornando à segunda divisão. Então, acho que o Papão vai muito bem no mercado nesse começo de ano, tem sim uma expectativa muito boa. Se ir também até o início da Série B, durante esse Campeonato Paraense, como o Maurício Ettinger acabou comentando, estando atento no mercado da bola e contratando aí de 3 a 4 jogadores pontuais, principalmente zagueirão, um outro meia camisa 10 e um ponta, eu acho que o Paysandu chega muito forte
para esse começo de segundo ano. Enfim, tem todo esse caminho pela frente, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você enxergou também nesta vitória inicial, né, diante do Santa Rosa pelo placar de 1 a 0. Gol do Nicolas, sempre ele.